E aí família, como é que vocês estão? Bom dia. Essa live de hoje é sobre relacionamento amoroso. O tópico é compatibilidade e a intenção, né? Ou seja, a sugestão de fazer essa live veio da minha mãe. Minha mãe me fez umas perguntas sobre relacionamento amoroso e eu fui respondendo. E enquanto eu estava respondendo, ela me parou e falou assim: por que você não faz uma live sobre isso, né? Falei, porque ninguém tinha dado a ideia, agora que você deu eu vou fazer e aqui estou, né? E esse primeiro tópico, que é a compatibilidade, é muito importante a gente entender os níveis de compatibilidade que existe num relacionamento para a gente entender a questão da harmonia do relacionamento. Ela depende muito da compatibilidade, né? E também a solidez, a durabilidade de um relacionamento depende muito da compatibilidade. Então tem esses dois fatores, né? Que é a harmonia e é o longo prazo que um relacionamento vai ter. Depende muito da compatibilidade. E a primeira compatibilidade que a gente pode buscar numa relação é a compatibilidade de interesses. Ou seja, quando eu tenho um interesse e a outra pessoa também tem um interesse do mesmo tipo, né? Ou seja, muitas vezes eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de viajar ao mundo. E fulano também tem um sonho de viajar ao mundo. Ou seja, a gente já tem um propósito aqui, né? Eu tinha um interesse individual, mas agora juntou eu e fulana com o mesmo interesse, a gente cria um propósito juntos e agora a gente coloca a mochila nas costas e nós dois viajamos juntos. Mas vamos supor que eu tenho um interesse de, nesse momento, nesse ano ou ano que vem, já começar a ter filho, entendeu? E construir uma casa onde eu vou viver uma vida estável. O meu sonho é esse, é estabilidade e já arrumar alguns filhos agora e ter um cachorro e pronto. E fulana quer viajar, tá na vibe de viajar. E aí nós dois temos interesses diferentes e estamos juntos, né? Ou seja, a durabilidade dessa relação está comprometida. E a harmonia também está comprometida, porque normalmente, se eu ceder e falar, não, então vamos viajar, muitas vezes ali na frente eu posso me frustrar, né? Falei, abrir mão do meu sonho por causa de fulano, e aí acabei perdendo meu tempo. Fiquei 2, 3 anos viajando com fulano e agora eu tô frustrado e pensando, nossa, se eu tivesse encontrado alguém naquela época, meu sonho já podia ter realizado, eu já poderia estar com 2, 3 filhos aqui agora e perdi todo esse tempo fazendo uma coisa que eu nem queria por causa de fulano, de ciclano. Ou seja, a harmonia foi comprometida, né? Porque eu tô indo para a esquerda, fulano tá indo para a direita, cada um tá indo para um lado. Então a gente tá desarmonizado, a gente não tá caminhando mais ou menos junto. E também o longo prazo tá comprometido, né? Porque a gente tá indo pro lado, para lados opostos, né? Quanto tempo isso é sustentável? Que solidez tem essa jornada junta, onde cada um tá indo para um lado? Então, o que eu indico é você pegar 3 sonhos seus, 3 propósitos, 3 interesses seus que você busca numa outra pessoa, né? Não que a pessoa tem que preencher todos os seus checklists, mas é para você ter uma noção do que realmente importa, né? Por exemplo, qual que é o propósito que você quer entrar num relacionamento? É já entrar e já casar? É ficar fixo? Ou você ainda quer uma pessoa para você curtir a vida com você? Qual que é o seu interesse? É ir com uma pessoa para a igreja ou ir com uma pessoa para a balada? Ou seja, o que você quer construir, né? Porque muitas vezes eu sou rolezeiro. Todo final de semana eu tô na rave, tô na balada, tô no barzinho, tô bebendo. E a pessoa é extremamente caseira, né? Talvez a gente consiga entrar numa negociação, né? Não, final de semana a gente fica em casa, outra semana a gente sai, mas aí muitas vezes quando sai também não é muito bom, porque a pessoa quer ir embora mais cedo, eu fico frustrado. Ou seja, eu tenho que começar a colocar tudo nessa balança, né? E o que vai me ajudar muito a colocar tudo isso numa balança é fazer uma lista de 3 interesses que eu tenho, né? Para ver se a pessoa tem, a gente junta
esses interesses e transforma eles em propósitos conjuntos, né? Onde nós dois vamos construir o caminho para atingir esse sonho. Então, eu acho que a primeira parte da compatibilidade é ver se a gente tem compatibilidade de propósito, né? Compatibilidade de objetivo, compatibilidade de sonho. Porque se talvez o mais importante para mim seja casar e ter filhos, eu só preciso muitas vezes dessa compatibilidade. Tendo essa, o resto a gente negocia, né? Mas é bom para mim ter uma noção do que eu mesmo quero, eu escrever 3 compatibilidades que eu quero de objetivo com uma pessoa, né? E aí talvez só uma delas é necessário para mim mesmo. As outras eu mesmo identifico que é um pouco de capricho. Então o que eu vou fazer? Eu vou, dentro de um relacionamento, eu vou pesar tudo na balança do que é aceitável, né? Ou seja, o que eu consigo aceitar tranquilamente, o que eu consigo suportar e o que é inaceitável. Então, se eu entro num relacionamento, eu tenho 3 objetivos, só que o que para mim é necessário, é a prioridade, é ter filho. Então, a pessoa pode até não preencher os outros 2 interesses que eu tenho, né, para realizar. Mas se ela preencher essa questão de ter filho, você vai falar, não, eu também estou querendo ter filho. Para quando? Para agora. Pronto, isso aqui é necessário para mim. O resto tá no suportável. Mas a questão do que é inaceitável para mim é a pessoa não querer ter filho. Então isso é inaceitável. As outras coisas eu aceito, eu suporto. Então esse é o primeiro nível de compatibilidade. E se não tiver esse nível de compatibilidade, vai ser uma vida, digamos assim, de interesse, né? Vamos supor, eu tenho um interesse aqui. Qual que é o seu interesse em conhecer uma pessoa? Vamos supor, né? Ah, meu interesse é só sexual, eu tô querendo só transar. E aí fulano, eu conheço fulana no rolê, e a fulana tem outro interesse. O interesse dela é compartilhar momentos, ela quer aprofundar a relação, não tá querendo só sexo, mas eu tô querendo só sexo. E aí eu tenho esse interesse. E aí, enquanto esse interesse não é suprido, eu tô conversando com ela, dando atenção, fazendo o caralho a 4. Só que depois que eu consigo o que eu quero, eu saio fora, porque eu já supri meu interesse, né? A gente não tem um propósito conjunto. Ela tá querendo um trem, eu tô querendo o outro. Ou seja, ela teve um pouco do que ela queria, que era a minha companhia, né? E eu não queria, digamos assim, entre aspas, a companhia dela, eu tava querendo só o sexo. E aí, na hora que eu consegui, eu fui embora. Então cada um pegou um pouco do outro, né? Sugou um pouco do outro e foi embora, né? E o propósito é diferente, porque nós dois temos interesses em comum e aí gerou um propósito, né? Um tá alimentando o outro, que é diferente de um sugar do outro, né? Então é bom entender essa questão para mim até compreender se eu estou buscando uma vida em questão de relacionamento, uma vida de propósito ou uma vida de interesse, né? Onde eu vou suprir meu interesse, eu vou sugar algo que a pessoa tem e a pessoa suga um pouco do que eu tenho e cada um vai para o seu canto depois que já conseguiu o que queria, né? Então, essa primeira parte é sobre propósito versus interesse, né? E aí você pode escrever num caderninho aí, pegar um papel e caneta, 3 propósitos ou 3 interesses que você tem dentro de um relacionamento, que você busca que a pessoa seja compatível, né? E aí você pode nomear entre o que é inaceitável, ou seja, não, se a pessoa não tiver esse mesmo propósito que eu dentro de um relacionamento, é inaceitável. Mas se ela tiver as outras coisas, se ela não tiver, é suportável e é aceitável. Na verdade, o principal para mim é isso aqui. Mas talvez o principal para você seja uns 2 propósitos. Aí você que vai ter que se entender. Aí você, o lápis e o caderno. A segunda questão da compatibilidade é a compatibilidade de admiração, né? Se o amor fosse um fogo, né, a fumaça que vai indicar que ali tem fogo, ou que ali tem amor, ou que ali tem grande possibilidade de amor, né? A fumaça é a admiração. Então,
eu vou buscar de 1 a 3 características numa pessoa que eu admiro e que para mim são inaceitável que não tenha. Algumas eu quero que a pessoa tenha, mas se ela não tiver, é aceitável, eu consigo passar batido. Tem outras que eu quero um pouco mais, mas não chega no inaceitável, então é suportável que ela não tenha isso. Eu escrevo umas 3 características para mim ter ideia do que eu admiro numa pessoa, entendeu? Porque imagina, se eu estou num relacionamento com uma pessoa que, tipo, meu olho não brilha, né, por ela. Porque o relacionamento é o quê, né? O homem é o polo masculino, né, energia yang, e a mulher é a energia yin, a energia feminina. Ou seja, o relacionamento, em última instância, o propósito dele é ter essa união, né? Como que eu vou me fundir com alguém que eu não admiro, né? Muitas vezes eu me pergunto assim, eu tenho que olhar para a pessoa e tenho que pensar o quê? Digamos assim, para mim ter um critério se eu quero me relacionar com ela. Eu acho que eu me perguntaria, você quer se fundir com essa pessoa? Você tem vontade de se tornar um com essa pessoa? Vocês dois se conectar de tão forma que vocês viram uma mistura, né? Vocês viram juntou Lucas e a Carla, por exemplo, aí vira Lu Carla. A gente entra tanto um dentro do outro que a gente vira um, né? Então, se o propósito é a gente se tornar uma só carne, o que eu tenho que pensar? O que eu admiro nessa pessoa, né? Porque a admiração vai me levar a cada vez me conectar mais com aquela pessoa, porque eu admiro ela, né? Meu olho brilha quando eu vejo ela. Então, você escolhe aí umas 3 características, 3 virtudes, 3 qualidades que você admira na pessoa. E normalmente pelo menos uma aí pra você na sua cabeça vai ser inaceitável a pessoa não ter, entendeu? Não precisa de uma pessoa que pelo menos ela preencha isso. Isso aqui é inaceitável que ela não tenha. Eu também quero que ela tenha isso, mas se ela não tiver eu consigo suportar. Isso aqui, se ela não tiver, é praticamente um capricho meu. Então, né, eu aceito tranquilamente, né? Por exemplo, sei lá, o que você busca numa pessoa? Você pode falar, não, eu busco uma pessoa inteligente. Né? E isso pra você tá o quê? Não, se ela não for tão inteligente é aceitável, é de boa. Mas o que mais você busca numa pessoa? Eu busco numa pessoa proativa, não, pessoa preguiçosa é inaceitável. Aí pra mim já não dá. Ou seja, essa característica da proatividade, se não tiver, tá descartada. Mas se não for tão inteligente, já passa também, que eu não ligo tanto assim pra isso. Então você coloca umas 3 características, se vier mais coisas você pode colocar, não se restringe, mais 3 é só pra gente ter uma ideia do que a gente está procurando nessa vida, né? Na hora que a gente for se relacionar. Agora esse terceiro nível de compatibilidade, ela é um pouco complexo, porque é um pouco subjetivo, é um pouco inconsciente, então é muito difícil até de transformar esse entendimento em palavras, assim, né? Porque ele é mais sentido do que racionalizado. Mas aqui eu vou fazer um esforço para colocar isso em palavras. E esse terceiro é o magnetismo, né? Magnetismo é a química, a famosa química que ninguém sabe por que você tem com certas pessoas e por que você não tem com outras pessoas. Então tem alguns níveis aqui de magnetismo, né? A gente tem 4 corpos: o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. Então existe magnetismo, ou seja, existe química, existe compatibilidade nesses 4 níveis. Então nessa parte aqui o vídeo vai ficar um pouco esotérico. Eu não queria que ficasse, né? Mas não tem como eu explicar essa parte sem entrar nesse campo mais espiritual, mais complexo, porque o magnetismo, a química, ela é algo complexo, é algo que a gente nem consegue entender. Então, eu vou começar do nível espiritual, de baixo para cima. O nível espiritual dessa química, desse magnetismo é 2 coisas que vão se atraindo, né?
Então, o magnetismo espiritual é o magnetismo da alma, né? Por exemplo, a alma é a minha consciência, né? O meu espírito, o Deus que habita em mim, seja lá como você queira chamar. E essa parte de mim mais profunda, ela sabe de tudo. Ou seja, ela consegue ver além da matéria. Então vamos supor que eu estou numa balada e tem duas mulheres. Só que o perfil físico de uma mulher é o meu perfil. Eu gosto desse tipo de mulher. Só que eu estou me sentindo muito mais atraído pela amiga dela. Muitas vezes por quê? Porque a minha alma está jogando sensações de atração pelaquela pessoa, porque na verdade é a minha alma que está interessada naquela pessoa. Por quê? Porque a compatibilidade espiritual é basicamente compatibilidade ideológica, né? Ou seja, de como a pessoa vê a vida e do que ela busca, o que tem valor, quais são os valores dela nessa terra. Então, sei lá, eu vim nessa terra para conseguir experienciar muito da virtude da liberdade, né? Ou seja, liberdade em todos os sentidos, né? Liberdade emocional, liberdade financeira, ter a experiência de estar livre nessa terra. E essa pessoa também tem um ideal de liberdade muito grande, né? Então tudo que incomoda essa pessoa, ela tenta achar uma solução, ela tenta resolver, ela quer se sentir livre, independente. Essa pessoa, o valor máximo dela é esse, o meu também, vamos supor, né? Então, quando a minha alma se encontra com aquela pessoa, gera essa compatibilidade, eu me sinto atraído por ela, eu nem sei porquê. Me senti atraído por ela, eu não estou entendendo, porque, pô, ela não faz o meu tipo, mas por que eu... Né? Por que eu tô tão atraído por essa pessoa? Porque, na verdade, a minha alma tá atraída por ela e ela fica jogando sinais físicos no meu corpo, né? De atração, de vontade de estar junto com aquela pessoa, de olhar para a pessoa e querer me aproximar dela, querer conversar. De fato, é uma beleza espiritual que eu não estou conseguindo entender ali. Por que eu estou sentindo aquela atração pela pessoa? Mas é porque a minha alma está atraída por ela. Agora tem a compatibilidade de personalidade. De novo eu vou fazer essa comparação. Estou numa festa e tem duas mulheres. E uma é o meu tipo, é meu perfil. E a outra não é. Só que de novo eu estou atraído pela outra. Não sei por quê. Porque de fato, inconscientemente, eu busco uma compatibilidade intelectual, né? Da personalidade, digamos assim. Então, muitas vezes, a outra faz meu tipo fisicamente, mas intelectualmente eu estou buscando uma pessoa bem-humorada, que é sarcástica, que tem uma tirada legal, que é inteligente, que tem confiança. Então, o meu inconsciente capta essas qualidades na pessoa, né? Do jeito da pessoa andar, do jeito dela falar, do jeito dela interagir com as outras pessoas. E eu estou atraído por ela e eu não entendo por quê. Eu simplesmente estou atraído por ela. Ué, mas a outra... Na sua opinião, a outra não faz seu tipo? Faz, mas eu não sei porque eu estou atraído por essa pessoa, porque na verdade você está atraindo num nível psicológico, pela personalidade da pessoa. Então até o jeito muitas vezes que a pessoa anda, que a pessoa senta, que a pessoa fala, te atrai, porque é aquela que é a personalidade dela. E aí a gente vai entrar para a compatibilidade emocional. A compatibilidade emocional é mais ou menos o que você sente do lado da pessoa, né? Então muitas vezes, sei lá, eu estou buscando a sensação de confiança de forma inconsciente. Eu quero me sentir confiante. E na hora que fulana chega do meu lado, eu sinto que eu posso qualquer coisa nessa terra. Ou seja, emocionalmente ela me nutre. Quando ela está do meu lado, eu me sinto confiante. Então, muitas vezes, ela não tem as características físicas que eu busco, mas ela me nutre emocionalmente, né? Ela me traz uma sensação de segurança, de confiança. E aí, muitas vezes, o que essa pessoa está buscando é uma sensação de completude, né? De plenitude. E quando ela está conversando comigo, rindo e experienciando, né, a vida do meu lado, ela se sente completa, ela não se sente sozinha, ela não se sente carente. De alguma forma, eu estou preenchendo ela, né? Estou trazendo vida, estou trazendo vigor para ela. Ou seja, a gente tem uma compatibilidade emocional.
A gente se faz bem quando um está do lado do outro, a gente se nutre emocionalmente. Essa seria a compatibilidade emocional. E aí a gente vai chegar para a compatibilidade física, né? A compatibilidade física parece ser mais superficial, mas também é importante, né? Tipo assim, sempre a gente está aberto a negociações, mas cada um tem um tipo de padrão. Nem que a pessoa não ligue muito, não ligo quase nada para a questão física. Mas se você pudesse escolher, descreve uma pessoa fisicamente, seria assim, sei lá, um cara de cabelo grande ou de barba, ou seja, você tem minimamente algumas características que você se atrai, né, fisicamente por uma pessoa. E essa é a compatibilidade física, né? E a compatibilidade física, ela tem mais um nível de profundidade, que é uma beleza mais abstrata, né? Que é a compatibilidade pelo cheiro da pessoa, que é a compatibilidade pela pele da pessoa, o toque, que é a compatibilidade de química, não só de beleza, mas de pegada, né? Quando as duas pegadas se juntam, gera uma harmonia, né? Talvez uma pessoa tenha uma pegada mais agressiva, a outra tenha uma pegada mais calma, e uma tá buscando uma pegada mais agressiva e a outra pessoa tá buscando uma pessoa mais carinhosa. Então, automaticamente a pegada dela se encaixa, né? Eu tô buscando algo que você tem, você tá buscando algo que eu tenho, a gente está se complementando. Então, essa seria os 3 níveis de compatibilidade que eu senti de trazer hoje, né? A compatibilidade de propósitos, sonhos, objetivos, né? Desde os maiores até os menores. Por exemplo, eu tenho um propósito de ser mais saudável, então normalmente eu vou buscar alguém que, sei lá, que corre, que faz uma academia, que faz alguma coisa, que se alimenta, que está buscando se alimentar melhor, porque esse é um dos objetivos, cada dia eu me tornar mais saudável, né? Mas tem propósitos também que, digamos assim, parece ser mais grandioso, como ter filho, construir uma família, ou então encontrar alguém para você viajar o mundo, que você gosta de viajar, né? Então a gente vai colocar quais que são os nossos propósitos e o que é inaceitável a outra pessoa não ter interesse em fazer a mesma coisa, né? E aí eu vou nessa negociação. Eu tenho um propósito aqui de saúde, mas esse propósito aqui é suportável. Se a pessoa não tiver interesse em ser saudável, eu deixo passar, né? Mas ela tem que querer ter filho. Mas às vezes é o contrário, né? Não, esse negócio de querer ter filho eu consigo deixar para daqui 10 anos. Mas a pessoa tem que querer saúde agora, eu quero uma companhia para ir na academia. Ou seja, você vai ver o que de fato importa para você. O que é suportável, o que é aceitável, o que é inaceitável. Dentro da compatibilidade de propósito. Porque se você não viver uma vida com uma pessoa de propósito, você vai viver uma vida de interesse. Que quase 100% de chance de você sair frustrado. Porque você está buscando uma coisa que a pessoa não pode te dar, a pessoa está buscando uma coisa que você não pode dar para ela, e aí com o passar do tempo vai criando um ranço, um ressentimento, né? Vai criando um ressentimento ali. E aí muitas vezes não consegue sobrar nem a amizade daquela relação. Não consegue sobrar nada, de tamanha frustração. Então eu acredito que esse daí seja um tópico que a gente tem que analisar com calma, né? Essa parte do interesse. E da admiração também, né? Porque se eu tenho uma pessoa que não tem nenhuma qualidade que eu quero, ela vai ter... Se ela não tem as 3 qualidades que eu quero, não tem nenhuma que eu quero, ou tem uma só, 2 que eu quero, e isso pra mim não tá bom, isso também sinaliza que ela vai ter qualidades que eu não quero. Por exemplo, se você não tem algo que eu quero, provavelmente você tem algo que eu não quero, né? Sei lá, se eu tô buscando uma mulher que ela é educada, ela é gentil, ela é dócil, né? Ela pode ser até mandona, mas ela tem um jeito de mandar ali, ó, que ela é quase uma sereia. E isso pra mim é importantíssimo, né? Se ela não tiver isso, provavelmente ela vai ter o quê? A grosseria, né? Não que ela faça isso propositalmente, mas muitas vezes é o jeito dele, é o jeito dela, é a criação dela,
E ali ela vai jogar aquilo ali pro meu lado. E se pra mim aquilo ali foi inaceitável, né? Pô, ela não tá trazendo o que eu tô buscando numa mulher, né? Mas às vezes é suportável, não. Pode ser um pouco grossa. Não tem problema não, porque ela tem uma outra coisa que eu admiro, que ela é muito inteligente. Então isso pra mim é mais importante. Eu deixo passar o resto pode passar. O resto é pouca coisa. Pouca coisa, não vamos ser ateus aos pormenores. E a terceira questão é essa questão do magnetismo, né? Dessa química, né? E para muita gente, na fase da vida que você está vivendo, muitas vezes o propósito pouco importa. E pouco importa se você admira a pessoa ou não. Você está querendo ali suprir suas necessidades físicas. Então o magnetismo é o que você mais procura em alguém. Ah, mas foda-se, eu só quero sentir aquele fogo, aquela química. Então você vê a fase da vida que você tá e o que é mais importante para você, né? Se a pessoa tem os mesmos objetivos que você, se é você admirar essa pessoa, ou se você ter química. Normalmente a gente está procurando essas 3 níveis de compatibilidade, mas muitas vezes a gente está em fases da nossa vida que a gente prioriza uma e consegue deixar a outra de lado, mas numa outra fase talvez de maior maturidade a gente já está buscando uma coisa mais profunda, mais sólida. Então a gente tem que entender o nosso momento também, ser honesto e sincero com o que a gente está procurando e o que é inaceitável que não tenha. Então, equipe, eu talvez, né, sem promessas, eu vou fazer uma live amanhã entrando numa segunda parte do relacionamento amoroso, que é as formas de comunicação que podem nos levar para o amor. Se alguém me perguntar, Lucas, o que você está procurando? Eu estou procurando o amor. E como que você chega lá no amor? Como é que você faz para você encontrar o amor? É através da conversa, da comunicação. E eu vou falar sobre alguns tipos de comunicações que são necessárias para que a gente harmonize a relação, purifique ela e consiga sentir cada vez mais paz, harmonia e carinho pela pessoa que a gente está do nosso lado. Equipe, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.